Olá, meninas. Oi, Kainara. Oi, Flávia. Tudo Olá, bem? boa noite. Hello, que saudade. Vou colocar aqui uma cara que eu vou mostrar para você a minha cinta que eu tô amarrada. Ai, tá amarrada, irmã. Tô com 5 vértebras quebradas. Que Olha que delícia. beleza. Que Nossa. delícia. Mas vamos aí, vamos seguir. Volta pro ambulatório que a gente conserta as suas hérnias. Tô me enchendo de suplemento, preciso voltar lá, preciso. Ai, tudo bem? Tudo excelente, melhor agora na sua aula. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da fitoterapia aí. Já leu o material? Tá Já li, difícil? já. É bem detalhado, né? Bem detalhado, bem detalhado. E aí, passa conceitos que a gente tinha antigos, sabe? Como na avaliação, na ATD, que a Uhum. gente acha que é uma coisa e não é, aí a gente faz uma coisa e não é. Aí Aham. fui ler aquele anexo das plantas, onde eu tinha concepções diferentes, É um paradigma, né? Porque o pessoal acha que base, como. Isso porque só não é uma pós, né? é, aqui, e assim, é muito importante, porque na Unimes, é, a Nayara, ela quis implementar a fitoterapia, porque não é obrigatório ter no curso. Então, você vai ver em vários cursos de nutrição, não tem. E o aluno, né, o nutricionista graduado, ele pode trabalhar com a fitoterapia, desde que ele faça a preparação caseira, né? É. Então, vou fazer um apanhadinho do começo da matéria para vocês. Então, vamos lá. Primeiro conceito que a gente tem que lembrar é que planta medicinal, né, é uma espécie vegetal que ela pode ser cultivada ou não, tá? Então, existem plantas que dá para fazer cultivo e tem plantas que é para o extrativismo até hoje, tá? Então, por exemplo, o próprio guaraná que está aqui é extrativismo, ninguém planta o guaraná, né? Porque muitas vezes quando a gente planta, a gente não tem um solo ideal para ter a quantidade de composto bioativo que precisa, tá? Então, a planta medicinal é uma planta que ela tem um fim terapêutico, né? A partir do momento que eu colho essa planta e faço um processo de secagem adequado, então ela vai passar por uma colheita específica no tempo certo, estabilização, secagem. Eu posso ter ela inteira ou em pedaço. Isso é droga vegetal, né? E o que a gente compra nos saquinhos, não no sachê, mas nos saquinhos, é a droga vegetal. Então, essa parte, esse usar da planta, vocês podem usar com a graduação. Então, a gente pode, aí não, a gente na fitoterapia não vai fazer um chazinho de melissa de sachê. A gente vai fazer a prescrição da Melissa officinalis para fazer a preparação da erva seca que a gente chama de droga vegetal, tá? Ela tem uma ação terapêutica e por isso ela é uma planta medicinal. A partir do momento que eu tenho um derivado da droga vegetal, ou seja, virou um pozinho para pôr na cápsula, é uma tintura, é um manipulado, aí deixa de ser para o graduado. Aí tem que ter pós-graduação para fazer a prescrição e manipulação, tá? Então, O isso. extrato de própolis entra nesse derivado? Não, o própolis não é feito de planta. Quem faz o própolis é a abelha. Na verdade, ele é uma baba de abelha. Ele não é fitoterapia, ele é oroterapia. Apesar da abelha ter pego da planta, quem produziu foi a abelha e não a planta. Então, ele não entra na fitoterapia, tá? Quando a gente fala da fitoterapia, né, a gente está falando de uma planta como um todo, tá? Então, se eu pegar o guaraná e usar o guaraná, eu fui lá, colhi e usei o guaraná, ele é uma planta inteira ou in natura. Se eu fiz a secagem dele, ele virou guaraná em pó, ele passa a ser uma droga vegetal. E a partir do momento que eu faço uma extração para isolar o princípio ativo, aí ele vira um extrato C, tá? E quando a gente compara, por exemplo, né, do Guaraná,
eu só fiz uma extração, eu tenho um medicamento fitoterápico. Deixa eu mudar aqui o ponteiro, fica mais fácil de ver. Eu tenho um medicamento fitoterápico, né? Esse medicamento fitoterápico tem vários compostos bioativos, inclusive a cafeína, que está no pó de guaraná. A partir do momento que eu isolo a cafeína, ela deixa de ser fitoterápico, porque é um produto isolado, ela vira um fitomedicamento. Por isso, né, a gente tem que quebrar aquele conceito do natural não faz mal, quebrar aqueles conceitos, né? Porque trabalhar com a fitoterapia pode ser perigoso, né? Se eu não fizer uma prescrição adequada. Para isso, tem legislações. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que fitoterapia não é suplementação. Suplemento é suplemento, fito é fito. A legislação de suplementação é a legislação que vai falar do quê? Vai falar de ômega, vai falar de vitaminas, de minerais, e nunca deve se prescrever fitoterápico junto com nutriente. A fitoterapia, na nossa legislação, ela está sempre à parte, tá? Quando que começou a se colocar a fitoterapia para o profissional nutricionista? A partir de 2005, quando o CFN reconhecia a especialidade da fitoterapia na área da nutrição. Em 2007, saiu uma resolução do Conselho Federal que regulamentava a prescrição. Só que aqui começou a aparecer um monte de nutricionista xamã, pajé, né? Prescrevendo umas coisas nada a ver. Aí o conselho resolveu botar ordem na casa, né? Em 2010 saiu a RDC 10, que é uma resolução que hoje ela não vale mais, mas eu ainda uso nas aulas, porque é a única resolução que ensina a fazer chá, que tem a medida correta, tá, para fazer o chá. E ela não é do nutricionista, ela é de qualquer prescritor de fitoterapia. Aí veio o Formulário Nacional de Fitoterápicos, que também tem como preparar as plantas. Só que aí, no formulário, tem tanto manipulação quanto preparação caseira. E aí fica meio confuso. E a RDC-10 é só preparação caseira. Em 2013, saiu a resolução 525 do nosso Conselho Federal, que aí regulamentava mesmo e dizia quem podia fazer o quê. E a partir daí ficou designado. Quem tem graduação prescreve chazinhos, infusão, decocção, preparação caseira. Quem tem pós-graduação, aí prescreve o manipulado, né? Depois, em 2015, saiu a 556, tá? E aí a 556, ela dava um up na anterior, que era de 2013, e falava o seguinte, né? Sem especialização, só plantas medicinais e drogas vegetais para preparação caseira. E isso permanece até hoje. Com especialização, manipulação e medicamento fitoterápico. Essa especialização, ela tem que ser validada pelo Conselho de Nutrição. Então, não é qualquer especialização. Então, se você quiser ser um fitoterapeuta, entre aspas, você tem que fazer uma especialização em fitoterapia que tem uma carga horária maior que 250 horas, tá? E antes tinha uma prova das Asbram. Hoje não existe mais essa prova. A gente submete o título a essas organizações e elas vão validar ou não a sua especialização. Você pode conseguir fazendo a pós-graduação ou por meritocracia. Por meritocracia, são poucas as pessoas que conseguem. Por exemplo, eu conseguiria por meritocracia porque eu sou farmacêutica. E porque eu trabalhei muito com fito, então eu conseguiria. Mas aí eu fiz tudo certinho, fiz a pós e submeti, eu tenho título, tá? E eu posso colocar no meu carimbo especialista em fitoterapia, certo? E aí, Mesmo carimbo lembrando, do CFN? É no mesmo carimbo? no mesmo carimbo, no Não carimbo tem que ter do. um outro carimbo? Não, eu posso colocar do mesmo jeito que no meu carimbo tá lá, doutora Fernanda Galante, CRN e tal, eu posso colocar embaixo, especialista em fitoterapia, porque a minha é reconhecida pelo conselho.
Entendi. Só o receituário é que tem que ser diferente para suplemento, para fitoterapia. Isso. Na verdade, o seu receituário é o único. Você é que tem que saber prescrever. Ou seja, na hora de prescrever uma creatina, um whey, você faz ele num receituário. E o da fitoterapia no outro. Não pode estar whey com chá, com não sei o quê, entendeu? Tá? Tá, entendi. E aí, outra coisa, sempre é a planta inteira. Substâncias isoladas não são fitoterapia, são fitofármacos. Então, a gente não prescreve substâncias isoladas, tá? Ah, eu vi que tem um composto isolado de uma Planta planta. inteira naquele, para saber o nome científico dela, com Isso, L, com S, isso. aquele nome, tá. E é a planta como um todo. Por exemplo, eu não prescrevo por exemplo, a berberina da Berberis vulgaris. Eu prescrevo Berberis vulgaris, a planta, que é rica em berberina. Eu não prescrevo curcumina da cúrcuma, eu prescrevo cúrcuma longa, que é rica em curcumina, entendeu? A berberina eu não achei naquele anexo. Não, porque não é mais de prescrição do nutricionista sem pós-graduação. Ah, então não Ai, tá na RDC 10, ela tá na outra. não, ela tá na outra. Ou não? Tá? A Ah, tá. RDC10 é só para preparações caseiras. É, na RDC 10 tem a curcumina, tem o alho, Então, tem a cúrcuma né? longa, que é rica em Cúrcuma longa, curcumina. é. Tem o Isso, alho é. sativo, que é rico em alicina. Entendeu? A gente prescreve a Mas planta o toda. alho é o que consta na RDC 10 é o alho, É o alho, né? alho, é, tá? E Tá. hoje, a legislação que está valendo é essa daqui, até que mude, né? É a Resolução 680 de 2021, que regulamenta a prática da fitoterapia pelo nutricionista e continua do mesmo jeito, tá? Não mudou nada. Mas é essa que está valendo hoje. E o ano passado, no dia do nutricionista, saiu esse guia. Ele não muda nenhuma resolução, ele é só um guia. Porque o que que acontecia? As nutricionistas achavam que podiam tudo, mandavam um monte de coisa para a farmácia e o farmacêutico não sabia o que o nutricionista podia, porque cada um tem a sua legislação. Então, esse aqui é um guia de prescrição do nutricionista e dispensação do farmacêutico de suplemento e fitoterapia, para que fique claro na qual legislação cada um segue. Então, quem é só graduado não vai mandar nada para a farmácia. Mas dentro desse guia, que tem lá uma aula gravada sobre ele, e tem um QR Code para você puxar esse guia nessa aula gravada, ele mostra, por exemplo, algumas plantas que podem ser feitas chá. Então, essas plantas que eu posso fazer infusão, decocção, eu que sou graduada, posso prescrever, tá? Então, assista, tem um videozinho curto lá na disciplina, e lá no vídeo, na aula, tem um QR Code para você puxar esse guia. Mas se você digitar esse nome no Google, ele aparece também, tá? Toda vez que a gente vai prescrever uma planta, e é por isso que tem que estudar, a gente tem que colocar o nome botânico. Então, eu não posso prescrever camomila, eu tenho que prescrever matricária chamomila. Eu não posso prescrever boldo, porque boldo tem várias plantas que são chamadas de boldo. Então, eu tenho que prescrever Peunus boldo, que é o nome científico do boldo. Eu tenho que colocar qual que é a parte usada, se é a folha, se é o caule, se é a raiz. Isso é obrigatório, tá? Qual é a forma farmacêutica, o modo de preparo? Para nós, da graduação, é o modo de preparo, se vai ser infusão ou se vai ser decocção. E como é que prepara, tá? O tempo de uso, a dosagem, a frequência e o horário. Tudo isso tem que estar na prescrição. Senão, ela está errada. Eu não posso só falar, tome um chá de camomila. Isso não está dentro do contexto do tratamento, tá? Por que que é importante eu colocar o modo de preparo? Porque o paciente tem que reproduzir sempre do mesmo jeito. Por que que é importante o tempo de uso? Senão ele vai tomar isso pro resto da vida e pode ter uma intoxicação. Qual é a dosagem? É uma, é duas, é três vezes ao dia? É isso. Porque senão ele faz um balde e fica tomando aquilo o dia inteiro, tá? Qual que vai ser a frequência? E muito legal colocar horário, tipo, às 9 horas da manhã, às 16 horas. Por que que a gente costuma colocar um horário?
para deixar pelo menos 1 hora de distanciamento fito de fármaco, para não ter interação fitofármaco. Do mesmo jeito que tem interação fármaco-nutriente, tem interação fármaco-fitonutriente. E aí tem muitas plantas que anulam o efeito de medicamento ou agravam os efeitos colaterais de medicamento. Então, se esse paciente ele faz uso de suplemento e medicamento, eu tenho que colocar longe também esse chá. Longe Sim, do suplemento e longe do medicamento. acha um horário, minha filha, se vira, tá? Tempo mínimo, 1 hora? 1 hora. O que a gente costuma fazer na fitoterapia para ter uma praticidade? Se não for nada para ajudar na digestão, nem para tratar gastrite e úlcera, porque daí tem que ser perto da comida, a gente coloca nos lanches. Que daí eu consigo afastar, né, das Legal, interações, legal. tá? Entendi. Tá. A droga vegetal é essa daqui, ó. Então, aqui eu mostro para vocês várias marcas legais, tá? De drogas vegetais. Então, a granel não é muito legal, porque tem muita contaminação cruzada. Porque o cara vai pegar lá com aquela espátulazinha dele lá e vai contaminar. Ah, essa daqui, que é a Campo de Ervas, Campo de Ervas com K, ela tem selo de orgânico na maioria das suas plantas, tá? O Paniza também é o pai da fitoterapia, principalmente aqui em São Paulo, tá? A Florien é uma empresa muito idônea, né? A Natu é da Florien, tá? O Anatu você consegue comprar pela internet da própria Anatu, eles entregam rapidinho, né? A Nayak é uma empresa muito conceituada também, e a Chaicia também é conhecida, então eu coloquei marcas aqui que são idôneas, porque também não é qualquer pacotinho de erva que eu posso usar, né? Para você ter uma ideia, se eu tiver que usar folha, dentro do pacote tem que ter folha, não tem que ter galho, não tem que ter flor, tem que ter folha, tá? E a gente sabe que a maioria das empresas que são idôneas, essas plantas serão coletadas no tempo certo, na forma certa, envasadas, empacotadas de forma correta, tá? Tudo isso é importante na prescrição da fitoterapia. Ah, professora, posso colocar as marcas? Quando o Na- paciente chega e fala assim, eu tenho um pé de boldo na minha casa. Então, mas Posso? o solo dele favorece? Então, a gente desaconselha o uso na fitoterapia. Pode ser para um dia que eu tô com dor de barriga e lá e tomar. Tudo bem. Agora, na fitoterapia, a gente aconselha que tenha uma marca, né, e que seja idônea, tá? Tá. Outra coisa que não pode de jeito nenhum é adoçar com açúcar. Nenhuma fitoterapia a gente adoça com açúcar. Açúcar, açúcar, tá? Porque o que que acontece? A maioria dos compostos bioativos, eles têm uma estrutura molecular parecida com essa daqui. O vermelhinho é o composto ativo que eu quero. E o verdinho são açúcares que a planta sintetiza, porque os compostos bioativos são sintetizados a partir da fotossíntese da planta, né? E eles vêm ligados assim. Então, o que que a gente precisa? Quebrar essa ligação e liberar só o composto ativo. Quem faz isso é a microbiota. Quem faz isso tem enzima específica também no intestino para quebrar essa ligação. E aí, quando essa ligação se quebra, tá? Eu libero o composto bioativo. Se eu colocar açúcar, a minha bactéria vai se distrair com o açúcar e não vai quebrar essa ligação. Eu perco o composto bioativo. A absorção ocorre em menor quantidade, porque meu corpo começa a absorver o açúcar e não absorve o complexo todo, tá? Então, a microbiota é extremamente importante e é por isso que a gente não adoça. Quando a gente adoça, a gente diminui a absorção. Ah, eu Nem mel? posso? Nem mel. O que a gente pode fazer é bater com uma fruta, porque aí o teor de frutose é maior. Bater o chá o chá da folha? A gente faz o chá e depois a gente bate com uma fruta. A gente chama isso de suchá.
Mas tem que ser fruta que não seja muito doce. Então, Laranja. não pode ser uma fruta de alto índice glicêmico. Laranja é de alto índice glicêmico. Então, a gente vai bater com melãozinho, tá? Com Morango. pêssego, com morango, frutas de baixo índice glicêmico. Às vezes Tá. a planta não tem um gosto muito legal, então a gente faz o chá e aí bate com uma fruta. Isso é chá. Isso é da fitoterapia funcional, Tá. tá? Vocês já tiveram lá no Nutrição Funcional semestre passado, certo? Então, a gente usa os princípios da funcional na fitoterapia, Tá. tá? E uma coisa que é imprescindível, né? Quando a gente faz uma recomendação de uma planta medicinal, a gente tem que fazer a prescrição. E no material de vocês tem, e aqui eu estou apresentando de novo o modelo de uma prescrição, tá? Então tem que ter o nome do paciente, tem que ter esse título aqui, infusão fitoterápica. E quando que eu faço infusão e quando que eu faço decocção? Eu faço infusão quando for folha, flor, quando é macio, né? Tudo que é casca, raiz, que é duro, eu vou fazer decocção. O paciente tem que saber fazer, então tem que estar escrito como ele faz. Então, o que, que é obrigatório? Né? Tá aqui é infusão, colocar que é por via oral, porque nutricionista só prescreve o por via oral, porque tem planta que pode ser tópica, né? Mas ele tem que usar só a via oral. Aí a gente vai colocar o nome científico da planta, a parte usada, né? A dose, sempre em unidade caseira, porque a gramagem, ela é 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, a não ser que o paciente tenha uma balança analítica, do contrário, ele não vai conseguir pesar, porque a planta é muito leve, tá? Então, a gente A balança recomenda, de precisão não resolve? Tem que ser analítica? Não pode ser aquelas de precisão R$ 15 no tem super? umas pequenininhas que dá, É, que é de tá. cozinha, que é bem pequenininha. Mas É de precisão. você acha que você vai pedir para o paciente comprar uma balança de precisão para fazer um chá? Só se eu der de presente, de novo. De novo. Eu pensei nisso. Aí o que que a gente vai fazer? A gente pega em medida caseira. E na RDC10 tem essas medidas caseiras. Ou vai ser uma colher de chá, ou vai ser uma colher de sobremesa, ou vai ser uma colher de sopa, tá? E a quantidade de água pré-fervente. Normalmente a gente já padroniza 150 ml de água. E o modo de preparo tem que estar escrito, não é uma infusão. O paciente não sabe fazer infusão, né? Quem faz café direito? Ninguém faz café direito, porque café é uma infusão, né? E aí o que que faz? Ferve água e joga no café. Acabou com o café, né? Então, o que que tem que fazer? Para infusão, aqueça sua água a uma temperatura que não haja fervura. Você pode até colocar na frente. Quando começar a fazer bolinhas, tá? Dê preferência a panelas de vidro. Não tem panela de vidro, então vamos pedir uma panela de inox. Não pode ser de alumínio. Ou você coloque, não use panela de alumínio. Por quê? Porque vai sair alumínio na água e eu vou fazer um chá com metais pesados. E cerâmica, panela de Pode, cerâmica e pode. aquela pretinha, que De é teflon, isso. desde que não esteja descascado, Tá, tá? tá. Coloque a água na xícara de cerâmica ou vidro, nunca plástico, com a dose da planta. Deixe tampado por, normalmente a gente coloca 10 ou 15 minutos. Você vai definir se você quer 10, se você quer 15. As plantas que têm muito tanino, tipo espinheira santa e chá verde, a gente só deixa 5 minutos. Porque a hora que começa a extrair o tanino, fica muito amargo. E muito tanino sequestra ferro. Então, padroniza aí. As minhas prescrições sempre serão 10 minutos. Ponto. Tá? Com exceção ao chá verde e à espinheira santa. Tá? Coe e beba em namoro. Posologia: quantas xícaras, quantas vezes, quantos dias.
Ah, professora, eu li lá na RDC10 que é de 3 a 4 xícaras. Pode colocar uma? Não necessariamente você precisa colocar 4 xícaras de chá ao dia. Se você parar para pensar que num boldo pode ter 4 xícaras de chá, quem toma 4 vezes chá de boldo? Ninguém. Então ele nunca vai aderir à fitoterapia. E pode ser que uma xícara ao dia já resolva os BO dele. E tem que ser morno? Tem que ser morno. E é que vai ficar os 15 minutos, 10 minutos vai ser o tempo de amornar, entendeu? Aí se a pessoa fala, ah, não gosto de nada quente, posso gelar? Pode. Pode gelar, não tem problema nenhum, tá? Boa, tira daquela infusão e põe na geladeira e Põe gela. na geladeira e gela, tá? Tá. A decocção é o cozimento. E aí, qual vai ser o tipo de planta? Casca, raiz, rizoma, tá? Então, nome científico da planta, parte usada. Então, vamos colocar aqui: cúrcuma longa, parte usada, rizoma, dose. Aí você vai ver uma colher de sobremesa, uma colher de chá. A dose sempre em medida caseira, tá? Para 150 ml de água. Não é porque eu vou fazer uma decocção que eu tenho que fazer 1 litro. A decocção, ela é feita com a panela tampada no fogo baixo e é por 10 minutos. Se um ovo cozinha em 7, 10 minutos no fogo vai ser o suficiente de extrair o composto bioativo, certo? Tá? Então, modo de preparo. Para decocção, leve a água e a planta ao fogo e deixe cozinhar em panela tampada por 10 minutos. Dê preferência às panelas de vidro ou, né, de inox ou de teflon sem risco, tá? Coe e beba ainda morno. Posologia também. Quantas xícaras, quantas vezes, quantos dias. Eu não posso colocar, por exemplo, eu olho lá na RDC e tá lá de 1 a 2 colheres. É uma ou duas. Eu não posso colocar intervalo. De 3 a 4 xícaras. Se eu achar que são 2 xícaras, são 2 xícaras. Eu não posso colocar intervalo para o paciente de 3 a 4, porque eu não estou fazendo terapia. Ninguém toma antibiótico quanto quer. Não vem a prescrição? De 12 em 12 e tal? É uma prescrição, é uma terapia. Então tem que estar sempre do mesmo jeito, tá? Aqui tem um exemplo de uma infusão mista, de uma paciente minha. Então, matricária recutita, qual é a parte usada? Inflorescência, 1 colher de sopa. Cibobongo citrato, folhas, que é o capim-limão, 1 colher de sobremesa. Para a infusão, aquecer 150 ml de água para cada dose, se ela quiser fazer 2 vezes, né? Em panela de vidro ou inox ou ágata em fogo baixo até as bolinhas começarem a subir, ou seja, antes de ferver. Deixe a erva em uma xícara, despejar a água aquecida sobre a erva, tampar por 10 minutos. Use o pires para cobrir, coe e beba ainda morno. Aí eu vou colocar a posologia aqui. Se isso aqui é um calmante e eu quero só à noite, eu coloco 1 xícara às 22 horas. Se eu quero que ela tome 2 vezes, tá? Eu tirei a posologia para ninguém ficar copiando posologia, porque tinha posologia, você não vai achar que sempre vai ter que ser essa. A posologia vai ser de acordo com o que você quer tratar. Outra coisa que eu costumo fazer sempre é colocar não adoçar. Caso tenha que levar para o trabalho, leve em garrafa de vidro escuro, manter em geladeira para tomar no horário prescrito, não reaquecer e não usar o micro-ondas. Até quanto tempo eu posso Professora, guardar? 12 horas. Por que não o micro-ondas? Desculpe, Flávia, pode falar. Micro-ondas na fitoterapia, micro-ondas na funcional não existe. Air fry na professora, funcional não existe. Oi, Flávia. só uma dúvida, que já tirou uma que eu ia perguntar se poderia guardar na geladeira e novamente reaquecer. Tá dizendo não reaquecer. Porém, quanto tempo pode ser guardado na geladeira? Qual 12 o prazo horas. de validade? 12 12 horas. horas. Tá. Então, aquela coisa, preparo de manhã, levo para o meu serviço a minha dose do dia. Amanhã eu vou preparar de novo. Ah, se eu coloquei por tipo 2 vezes ao dia, às 9 e às 16. Esse horário a paciente está no trabalho.
Então, ela faz em casa, põe na garrafinha de vidro, não usar garrafa térmica, porque a maioria das garrafas térmicas tem alumínio, ou mantém muito aquecido e degrada o princípio ativo, né? E aí conserva em geladeira até o uso, mas não pode reaquecer. Então deu uma clareada aí na fitoterapia, né? Porque uma coisa é o que está na teoria, outra coisa é a gente bater um papinho aqui, certo? Verdade. Tá? Muito obrigada. E a prescrição tem que estar completa. A ATD2 de vocês não abriu ainda, né? Quero ver Não, neguinho dia fazer 19. prescrição. Quero ver fazer a prescrição para o caso clínico que está lá. Ai, Jesus amado. Vamos É, procurar. Mas tudo bem poder usar todas essas resoluções. E ninguém é obrigado a saber de todas as plantas, todas as posologias, não, todas. você tem que sempre consultar, ninguém sabe de cor. Tá? É que Ah, dependendo tá. da área que você atua, você já tem umas preferências de planta. Eu falo assim, se você tiver 10 plantas, você já faz muita coisa. Então, eleja 10 plantinhas, tipo uma para ansiedade, outra para gastrite, outra para colesterol. Então, deixa eu fazer E, uma e pergunta aí sobre a gastrite. você A já tem gastrite o com seu. alho. Ah, O alho está sendo muito usado, muito falado sobre o alho para H. pylori, né? Para sim. o consumo desse alho em chá. Aí não, consome cru. Alho não pode esquentar, meu amor. Alho é maceração. Alho é só cru. A partir do momento que você aquece o alho, ele vira alho. Os compostos bioativos foram para o saco. Porque eles têm, os compostos voláteis do alho, nesse aquecimento, vão ser perdidos, Tá. tá? Outra pergunta. A cúrcuma também, sempre ou vai fazer a decocção do rizoma, porque aí você que vai comprar a Aquela raizinha. cúrcumazinha, aí você faz o aquecimento para fazer a extração. Se ela já tiver em pó, não pode aquecer. Tá, mas Tipo eu arroz posso com consumir cúrcuma. ela. Hã? Arroz com cúrcuma. Que horas que eu coloco a cúrcuma? Depois que o arroz está Depois que pronto. estiver pronto. Uhum. E se for, se eu quiser consumir cúrcuma ralada de manhã, sem ser em pó? Não. Tudo bem. Mas aí seu corpo vai ter que extrair o ativo do rizoma. O que está em pó já está mais facilmente extraído, entendeu? Mesmo ele estando em pó e ter perdido algumas partes dele no meio do caminho. Mesmo ele não perde algumas partes dele no caminho, desde que você compre uma cúrcuma decente. Entendi. Entendi. Entendeu? Entendeu? Entendi. Aquela amarelinha escrito em vermelho que tem no supermercado, que a mulher esquartejou o marido, aquela não é cúrcuma. Ah, Porque custar R$ 3 não é cúrcuma, entendeu? não, né? É. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, só por uma curiosidade, já para finalizar. Existe um vídeo no Facebook mandando as pessoas tomar chá de amaranto, que ele é excelente, 100 vezes mais forte que o magnésio da couve, entendeu? E aí, já várias pessoas, não com conhecimento científico, falando que planta o aranto. Sabe aquela folha que dá no chão, no piso, que, né? As pessoas estão dizendo que querem fazer, tem vídeo no Facebook, De nas redes sociais, amaranto. de aranto. É Aranto. uma aranto. É uma. Inclusive, professora, aí para eu explicar para as pessoas, não faz isso, não tira do vaso do chão da garagem para fazer um chá. Ah, o aranto. A mãe de milhares, entendi. Ela é uma punk, mas não tem. É para tratamento de feridas, ela é muito tem anti-inflamatória, eu lembro dela. É que eu chamo ela de mãe 100 dos vezes milagres. É que mais, mais magnésio do que a couve, sabe? A planta dos Isso! Você milagres, é sabia que a isso. maioria dessas plantas dos milagres, elas também têm muito ácido oxálico, que aí leva ao cálculo renal. Boa, vou falar isso para as pessoas. Porque elas querem Então, pegar da garagem, do chão ali. Ah, minha vizinha tem um raminho, eu vou plantar.
E aí eu tenho Não. que explicar que o solo, né? Não Uhum. é, não é assim. É. E aí, você viu, nome popular é isso. Você falou um eu não conhecia. A hora que eu abri, que na verdade nada mais é do que uma suculenta. Isso é que então, que assim, ó, poliniza assim, ó, dá no jardim, na Não, garagem, sabe? No restinho do. sempre quando falar, vocês pesquisam o nome científico e jogam no PubMed. Se não tem artigo, não presta para nada. É conversa. Mas então, mas mesmo essa aranto que é conhecida, não é indicada porque compra na loja específica e não a que tu planta na garagem. Isso, e outra, não tem estudo científico para falar o tanto que ela tem de magnésio. Se tiver, ela tá como punk. Agora precisa saber, tem que fazer branqueamento, como que prepara isso? E não vai ser Entendi. o chá. O chá não vai trazer magnésio. O magnésio ele está ligado na clorofila, então tem que comer a planta para ter o magnésio. O chá não vai sair de magnésio. Vamos suplementar o magnésio, é melhor, né? Não, mais fácil. Ó, vai acabar aqui, temos um Tá minutinho, bom. tá? Certo. Mas beleza? Acho que deu para clarear. Beijo, saudade. Tchau.